Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Primeira Pedro 4, 12 em diante. O título da pregação é: Vem sofrimento, alegria à vista. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este texto da tua palavra, aparentemente contraditório, que fala de sofrimento e de alegria, mas o próprio texto nos ensina, assim como outras partes das Escrituras, nos edifica, nos dá conhecimento mais profundo da tua palavra, para que possamos viver como crentes, dignificando o nome de cristão, e pessoas sem Cristo que sejam tocadas para a salvação. Em nome dele, Cristo, e pedimos e agradecemos. Amém. Parece jogo de palavras opostas. Vem sofrimento, alegria à vista, coisa de efeito, porque é óbvio que a alegria não está vinculada a sofrimento na nossa vida. Não é forçar muito, colocar um tema desse só para chamar a atenção, para ficar um título bonitinho. Eu resolvi fazer essa pergunta depois de ter lido o texto, porque a resposta pelo texto é óbvia. Não é jogo de palavras do pregador, não é criatividade em fazer um tema, um título bonitinho, que contrasta sofrimento com alegria, e não passando muito disso, e sendo apenas uma mera e bonita teoria de púlpito, mas que ninguém vai levar isso para a prática. Bom, podemos não levar para a prática, mas porque não quer, porque o correto é levar para a prática o que está na Bíblia. Então eu fiz questão de ler antes o texto, para vocês verem o quão claramente a Bíblia fala, de fato, neste texto e em outras passagens, fala da coexistência entre sofrimento e alegria, sim. Agora, se nós temos dificuldade de entender isto, e
pior ainda, se temos dificuldade de viver isto, vamos tentar diminuir esta dificuldade, e é o que eu vou procurar hoje à noite, ajudar vocês, ajudar a mim próprio, mostrando o que a Bíblia diz, para nos ensinar a entender que sofrimento é para coexistir com alegria. Sim, não é só um jogo de palavras, nem do pregador, muito menos do Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Pedro para escrever estas palavras. Então, enquanto você não tiver associado no seu coração o fato de que sofrimento significa alegria à vista, você ainda está longe de entender realmente uma parte importante da vida cristã. Uma parte importante da vida cristã. O assunto principal da epístola de Pedro, que já está querendo chegar no final, falta só o capítulo 5, o assunto principal é sofrimento. Fica muito claro isto. E ele volta a tratar então no tema e vai ficar até quase o final mesmo da epístola com esse assunto. Ele afirma algo muito forte nos versículos 12 e 13, algo que estava ocorrendo no meio dos leitores dele, que eram crentes. Fogo ardente. Explica o motivo pelo qual eles estavam passando por isto e diz que havia uma maneira certa e uma maneira errada de reagir. A maneira certa, claro, é a que ele exorta para nós seguirmos. Então, o que é que estava acontecendo? Ele diz aqui, um fogo ardente que surge no meio de vós. O próprio contexto indica claramente que fogo ardente significa sofrimento. Não é que eles estavam sendo tocados ou tomados pelo Espírito Santo de Deus, que os estava esquentando por dentro, que pode ser usado também, a Bíblia usa também o termo de calor espiritual, e o Espírito Santo descendo como língua de fogo e tal, poderia ser uma coisa mais física, que eles estavam mais susceptíveis a se queimarem, as casas dele estavam pegando fogo, não sei, mas então poderíamos examinar o que isso significa. O contexto responde. Fogo ardente aqui significa sofrimento, e um sofrimento especialmente vindo pelo fato de serem crentes. Não é nem um sofrimento de saúde, por exemplo, de dor física por problemas do físico, mentais. Não, o assunto aqui é sofrimento pelo fato de ser crente, sofrimento causado por pessoas ao redor. Quando Pedro escreveu essa carta, ainda não havia uma perseguição organizada por parte do Império Romano, uma coisa oficial contra os crentes. Mas, obviamente, já estavam começando a acontecer perseguições localizadas, especialmente no nível social e familiar, e até mesmo pessoal. Ou seja, estavam começando a sentir realmente o peso de uma perseguição, como se diz, perseguição religiosa, uma perseguição pelo fato de serem crentes. Muitas vezes nós associamos o termo perseguição com aquilo que eu comentei, uma perseguição oficial por parte do governo da época, em que invade casas, prendem pessoas, torturam pessoas, perseguição oficial. Mas é bom nós nem sempre fazermos a ligação entre uma coisa e outra, porque, sendo assim, nós, no Brasil, nesta fase da nossa vida, no início do século XXI, que não temos uma perseguição oficial, nós vamos jogar praticamente de lado toda passagem que fala de perseguição pelo fato de sermos crentes. Não é comigo, aqui não há perseguição, não sou preso, não sou proibido de ir para o culto, de falar em Cristo, então isso aqui não tem muito a ver comigo. Você estará deixando de lado uma grande parte do que a Bíblia tem a dizer sobre o sofrimento do crente aqui, além de todo o sofrimento por ser pecador e não querer pecar mais, sofrimento espiritual, sofrimento físico, tem esse aspecto de uma perseguição social, perseguição familiar, vinda pela esposa, vindo pelo marido, vindo pelo pai, vindo pelo professor, vindo pelos colegas da faculdade. Isso é perseguição.
Então a perseguição ela atinge um nível mais elevado quando ela se torna oficial e o governo então usa o poder de força dele, de coerção mesmo, até armada, para proibir a plena adoração como o crente quer. Mas perseguição não é só quando chega nesse nível. Eu acho que uma maneira razoável de você testar o quão firme é a sua atitude como crente na sua vida, no seu dia a dia, é medindo esse fator na sua vida. Quando eu falo em perseguição social, perseguição familiar, perseguição no trabalho, é uma coisa muito estranha para você. Você não tem a menor ideia do que eu estou falando, você nunca experimentou isso em nível algum. Provavelmente, se isso acontece, pode ser uma indicação ou um indicador de que você está se expondo muito pouco como crente. É fácil não se expor, é fácil não abrir a boca, é fácil falar só para quem praticamente lhe implora que fale o evangelho. Muito fácil ficar calado, ficar quieto. Uma oportunidade em que num grupo, numa roda, num local, alguém fala de maneira negativa sobre o evangelho, a Bíblia, Deus, é fácil ficar calado. Por que eu vou me expor aqui? É muito fácil. Cada um tem a sua maneira de proceder, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua postura, tem a sua personalidade, mas cuidado, porque não creio que o perfil que a Bíblia traça de um crente fiel, a parte da sua personalidade, a parte de ser tímido ou não, de ser inteligentíssimo ou não, para responder cada argumento que alguém possa puxar, totalmente à parte disto, a Bíblia traça o perfil de um crente fiel, aquele que se expõe. E se ele se expõe, vai aparecer perseguição. Não tem perigo. Aquele que quiser ser fiel será perseguido. Paulo disse em 1 Timóteo, não tem jeito. Então, como eu disse, não é uma perseguição na ponta da espada, nem enfrentando as barras da cera da prisão, nem um processo do governo. Tudo bem, mas algum tipo de perseguição, se não houver na sua vida, você está se expondo provavelmente muito pouco. Qual o motivo disto? O motivo desta perseguição ou desse sofrimento que eles estavam passando? Havia um propósito claro ou fazia parte da vida apenas? Isso aí foi previsto por Deus e vamos para frente. Não. Pedro informa dois motivos, não só um, mas dois, pelo qual isso estava acontecendo. Primeiro motivo, destinado a provar-vos. Aqui no versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, primeira resposta, óbvia, provação. Provar no grego é um verbo que significa realmente experimentar, testar e, conforme diz, provar. Importante, é a mesma palavra usada para tentação. Não há uma palavra no grego para provação que vem de Deus e para tentação que vem do diabo. É a mesma, absolutamente a mesma. Quem indica se é uma provação benigna para um teste de uma avaliação para ajuda, para aperfeiçoamento, ou se é uma prova para derrubar, é o contexto. Então, quando o contexto indica que é uma provação positiva, que vem de Deus, traduz-se como provação. Quando é algo que o diabo proporciona e, como sempre, mal intencionado para derrubar, aí colocamos no português tentação.